para você que não está nos ouvindo ou nos vendo. Essa é mais uma produção do projeto Um Olhar Interdisciplinar sobre o Cangaço, um projeto patrocinado pela FACEP e pelo Museu do Cangaço, localizado aqui em Serra Talhada, Pernambuco. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite. A gente não sabe o horário que vocês estão nos ouvindo. É com muita alegria que a gente faz esse primeiro episódio do nosso podcast, né? Convidando o professor Carlos André Moura, né, para falar um pouco com a gente sobre os seus estudos, né? O nosso podcast, ele, como o Éricles falou, ele está vinculado ao projeto Um Olhar Interdisciplinar sobre o Cangaço, que tem por objetivo fazer divulgação científica, fazer divulgação cultural e também discutir com a sociedade a memória do cangaço e os seus impactos na cultura local, na cultura regional e na cultura nacional, né? Por meio do projeto, a gente promove ações que exploram o conhecimento interdisciplinar, conhecimento tecnológico, com atividades pedagógicas, né? Dentro e fora do espaço museu, e agora, né? Nesse período de pandemia, também virtualmente, né? E a gente quer trazer essa dinâmica ao museu, que é um equipamento cultural importante da cidade de Serra Talhada, também realizando uma parceria entre universidade e museu. Eu sou o professor Tiago, eu sou vinculado também à Universidade Federal Rural de Pernambuco, e dentro do projeto a gente tem vários outros professores vinculados também a outras instituições, tá? Então, eu queria que a gente se apresentasse, né? Como eu falei, eu sou o professor Tiago, mas eu queria que todo mundo aqui se apresentasse para que a gente pudesse se conhecer e para que a gente pudesse mostrar aí a nossa equipe de moderadores. Com certeza. Então, vamos começar por mim, né? Já que eu comecei a falar. Eu sou Éricles Charles, sou aluno de graduação da UFRPE, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e eu sou, como o Tiago falou, eu sou um dos moderadores desse podcast. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Monteiro, eu sou estudante de História da Universidade de Pernambuco, sou aluno do professor Carlos André, ele vai ser apresentado daqui a pouco, e você é um dos moderadores desse momento, né, desse bate-papo bem gostoso que a gente vai ter aqui hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Galvão. Eu sou estudante de licenciatura em Química, né? E também sou uma moderadora, né, dessa conversa, né, que iremos ter aí com o professor Carlos André. Eu tenho certeza que será uma conversa riquíssima. Já te agradeço, né, pela atenção. Já emano, né, boas energias aí para a nossa conversa. E continuando então com as nossas apresentações, né? Nada melhor do que agora apresentar o nosso convidado especial, né, que é o professor Carlos André. O professor Carlos André Silva de Moura é professor adjunto do Departamento de História da Universidade de Pernambuco e docente do mestrado profissional em ensino de História e do programa de pós-graduação em Culturas Africanas, da Diáspora e dos Povos Indígenas. É doutor e pós-doutor em História pela Unicamp, mestre em História Social da Cultura Regional e graduado em Licenciatura em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também é professor do programa de pós-graduação em História da UFRPE e presidente da Comissão de Peritos em História e Arquivística para a causa de beatificação e canonização junto ao Vaticano. Seja muito bem-vindo, professor Carlos André, né? E nós esperamos que essa conversa seja bastante produtiva e eu tenho certeza que será. Muito obrigado a todos e todas. Boa tarde. Agradeço imensamente pelo convite. Eu acho que esses momentos são fundamentais dentro da universidade, né, porque nós provamos e comprovamos que nós não estamos reduzidos a uma sala de aula em um ambiente fechado entre quatro paredes, né? Nós estamos, mesmo em um momento tão difícil para todos nós, discentes, docentes, técnicos, a população em geral, nós estamos funcionando enquanto universidade, atuando e fazendo conhecimento. Então, agradeço muito por esse convite e de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente já pode começar a conversa, e aí eu acho que André poderia ser, né, como orientando também, né, poderia ser a primeira pessoa que faria aí essa pergunta para o professor Carlos. Isso mesmo. Antes da gente só começar a fazer as perguntas,
Só queria deixar claro que hoje a gente vai discutir sobre religião, religiosidade, certo? E aí, a nossa temática de hoje, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, a gente vai tentar trazer alguns esclarecimentos, algumas informações sobre essa temática, que é bastante importante. E aí, antes de passar a palavra para o professor Carlos André, eu só queria dizer para você, compartilhe aí esse podcast, esse áudio, em diversas plataformas, que isso vai ajudar muito a gente na divulgação, beleza, pessoal? E aí, professor, eu queria que a gente partisse do início, né, do comecinho de tudo. E eu queria saber se a gente poderia discutir aqui, para iniciar discutindo a respeito do que seria religião. É uma pergunta bem básica, e aí, mas muito importante para a gente poder entender as outras e entender toda essa conversa. O que seria religião? André, é uma pergunta bastante pertinente e bastante importante para os trabalhos que a gente desenvolve. Eu sempre ministro na graduação uma disciplina chamada História das Religiões. E percebam que o religião está no plural, das religiões, né? Por muito tempo foi convencionado pensar a religião no sentido singular da palavra. Mas aí a gente tem que entender que a palavra religião ela não é apenas uma palavra perdida em um dicionário e sem nenhum sentido de construção histórica. A religião, o termo religião, ele é um conceito historicamente construído. E como todo conceito, ele é polissêmico, né? Ele tem toda uma construção histórica, social, política e cultural em torno dele. Diferente do que a gente possa pensar, o termo religião ou o conceito religião, nem sempre ele esteve ligado com a crença em alguma coisa, ou com a crença em um divino, né? Deus, Alá, Yahvé, seja lá o que for. Durante a Idade Média, por exemplo, o termo religio era ligado a uma pessoa que tinha uma vida regrada, uma pessoa que pagava seus impostos, que trabalhava, que servia ao senhor feudal e assim sucessivamente. Com o passar do período histórico e o domínio de uma religião, e aqui a gente já está falando de religião no conceito de uma crença ao divino, essa vida regrada ela também passou a ser conectada com a crença a algo, mas uma construção bastante cristã do seu conceito. Então, religião seria uma crença em um Deus. E aí a gente está pensando no conceito ocidental mesmo do Deus, né? Até porque a história ela é construída a partir, muitas vezes, de uma visão europocêntrica, né? Muitas vezes se esquece todas as construções e todas as histórias, né, orientais, ou então a história do continente africano, por exemplo, onde existem diversos deuses, diversas divindades e diversas crenças, né? Esse conceito ele passou a se fortalecer da forma como a gente conhece hoje uma conexão com o divino a partir da Reforma Protestante, né? Lá no século XVI, né? Com a Reforma Protestante, né, de Calvino, Lutero e diversos outros reformadores. Nós conhecemos esses dois principais, mas existiram vários outros, né, desde o século XIII. Com a Reforma Protestante, começou a se legitimar uma escrita de uma religião, né? Ou seja, os protestantes, né, assim como aqueles, vamos denominar de católicos, passaram também a legitimar a sua escrita, a sua história. Então, a escrita sobre as religiões, elas não se resumiam mais aos mosteiros, né, às universidades do período medieval, aos monges, mas também se passou a ser escrita pelos reformadores. Então, foram as primeiras pessoas que pensaram a religião ligada a uma crença e a uma instituição, enquanto construção de normas, dogmas, formas de comportamento e assim sucessivamente. No entanto, a Reforma Protestante, da mesma forma que ela fortaleceu a própria construção do conceito de religião enquanto conexão com o divino, ela também serviu para dessacralizar os estudos sobre religião, né? Se durante o que a gente compreende como período medieval
esses estudos estavam muito ligados aos monges, aos copistas e por aí vai, quando a gente tem a reforma religiosa, a gente não tem mais um grupo social apenas pensando, escrevendo e legitimando o que é religião. A gente tem mais de um grupo. Então, isso passou a ser problemática também daquelas pessoas que não eram religiosos, né? Estudiosos que não eram religiosos, sociólogos, né? Cientistas políticos. E a história das religiões é engraçado que os primeiros a pensarem sobre a história das religiões não foram os historiadores, né? As religiões elas passaram a ser preocupação do historiador muito tempo depois. Na verdade, eu poderia dizer que dentro das ciências humanas, as religiões, os historiadores foram os últimos a estudar a história das religiões. Ela passou a ser problemática dos sociólogos, inicialmente, logo depois dos antropólogos, e nós devemos muito aos antropólogos. Os antropólogos foram os primeiros a estudar as religiões no continente africano, as religiões dos povos originários, né? As religiões das culturas negras, né? As religiões que por muito tempo foram silenciadas, a exemplo do Brasil, as religiões afrodescendentes, e assim sucessivamente, né? Mas hoje nós entendemos essas religiões como práticas sociais, práticas culturais, políticas e históricas que mantêm uma crença, uma conexão com alguma coisa, com o divino. No entanto, esse próprio conceito que foi criado com a antropologia, com a sociologia e com a história, ele é limitado. Porque se a gente pensar, existem grupos, vamos chamar de grupos, que são classificados como religião, mas não tem um divino específico. Exemplo do budismo, né? Então, como é que a gente vai identificar um divino no budismo, mas ela deixa de ser religião? Então, o próprio conceito hoje ocidental de religião que nós construímos são conceitos limitados. E aí eu chegaria, para concluir essa primeira parte, em dizer que é o seguinte: toda religião ela é uma invenção da nossa história e uma representação da nossa cultura. Por que ela é uma invenção da nossa história? Nós não podemos entender o catolicismo, por exemplo, do período moderno, ou da Idade Média, ou do início do século XX, da mesma forma que nós entendemos o catolicismo do dia 13 de setembro de 2021. Nós não podemos entender o catolicismo do Morro da Conceição, aqui no Recife, ou de Serra Talhada, no sertão pernambucano, do mesmo modo que nós entendemos o catolicismo italiano ou o catolicismo russo, por exemplo. Ou seja, todas as práticas religiosas, elas possuem aspectos históricos em sua concepção, em sua construção. Do mesmo modo que elas representam uma cultura, né? A nossa religião cristã ocidental, ela representa a nossa forma de pensar a cultura, né? A nossa forma de se fazer, de se vestir, de comer, de praticar, de pagar promessas e assim sucessivamente. Então, se a gente puder construir rapidamente, né, um conceito, as religiões são uma invenção da história e uma representação da cultura. E aí, para concluir essa parte, eu gostaria de destacar uma particularidade bastante interessante. E o André ele falou de dois conceitos. O primeiro conceito foi religião, que sempre deve ser pensado no plural. A religião é coletiva, né? Várias pessoas fazem uma religião, né? A religiosidade ela é singular, não é? É o que eu penso enquanto prática que vai constituir essa minha conexão com o divino. Por exemplo, tem em Pernambuco, no interior, em todos os lugares, tem uma prática muito comum, pagar-se promessa quando o menino nasce com o cordão umbilical enrolado, aí deixa o cabelo dele crescer até os 7 anos de idade, pega o pedaço do umbigo e coloca debaixo do colchão. Isso é uma prática da religiosidade. Sou eu que invento, veja, a religião é uma invenção. Sou eu que invento essa prática para que eu tenha uma conexão com algo. Então, eu vou dar significados, sentidos, práticas, vivências a qualquer coisa que me faça conectar com esse divino. Carlos, eu queria comentar um pouco, assim, parte dessa tua resposta, porque a gente aprende um pouco sobre religião, sobre religiões na escola, né?
e quase sempre está tudo muito ligado ao religare, né? A essa conexão que a gente estabelece, e é muito interessante quando você coloca que a religião ela constitui-se também como uma prática social, né? Ela vai determinar os comportamentos, ela vai determinar muitas vezes a roupa que você veste, então as pessoas com que você se conecta, né? Então você pode se conectar com uma pessoa assim, não com uma pessoa assado, enfim. Então, culturalmente, a religião ela define muita coisa para a gente, né? E a gente quase sempre aprende essas coisas apenas dentro do aspecto de uma religiosidade e não de uma religião, né? De uma, como você falou, dentro dessa prática social. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Como é que são essas intenções e essas questões de se esconder ou talvez de se maquiar essa prática social que está envolvida dentro das religiões? A gente tem visto isso de forma muito atual hoje, Tiago, no Afeganistão, né, com o Talibã, que retomou o governo, e legitimado e baseado por uma interpretação específica do Alcorão, não é? uma interpretação que eles, né, enquanto líder de um grupo social, eles oferecem um documento que legitima a religião, eles determinam uma prática social dentro daquele grupo. Por exemplo, hoje foi determinado que as mulheres poderiam frequentar as universidades, especificamente hoje mesmo, foi determinado que as mulheres poderiam frequentar a universidade desde que separada dos homens. Porque para a leitura que eles fazem, né, das práticas religiosas deles, as salas, os ambientes mistos são perigosos para a formação social dos indivíduos. Então, a religião ela determina diversos formatos, né? Ela determina diversas práticas sociais, diversas ações sociais. É o que muitas vezes pode prender os indivíduos em alguns conceitos, né? Mas também as religiões elas também podem ser extremamente perigoso com a formação de discursos autoritários, discursos conservadores, preconceituosos. Agora, logicamente que a gente não pode generalizar. Existem em todos os grupos, desde os protestantes, as religiões de matrizes afro, das religiões das culturas negras, ou as religiões dos terreiros, que hoje já estão figurando dentro de frentes extremamente progressistas. Eu poderia citar vários aqui, né, de todas as determinações, de todos os credos. A gente tem o padre Júlio, né, em São Paulo, que faz um trabalho fantástico. Exatamente. Né, que são ações progressistas que estão baseadas no mesmo formato. No entanto, a gente tem dizendo, né, numa mesma veia do cristianismo, religiões que têm que estar dizendo, olha, por esse indivíduo ter um comportamento diferente do meu, eu tenho que isolá-lo da sociedade. Porque se você for buscar, em nenhum momento das construções religiosas, claro que cada uma tem sua particularidade, o objetivo é esse, né? Então, é por isso que eu sempre digo nas minhas aulas, principalmente quando a gente está formando futuros professores e essas pessoas vão estar em sala de aula, é que nós temos que ter muito cuidado nessas representações que nós construímos, inclusive dentro da sala de aula, né? Porque depois da casa, né, depois do próprio espaço religioso, a igreja, o terreiro, é a escola que nós vamos debater isso. E essas escolas, elas podem reforçar ou até mesmo construir preconceitos que serão danosos para o resto da vida do indivíduo, né? E é preconceito que não será isolado, é preconceito que vai ser reverberado na sua família, na rua da sua casa, no seu bairro, na sua cidade e no nosso país, né? Então, esses espaços, eles são lugares onde a gente pode fazer debates fantásticos sobre igualdade, pluralidade, por isso que eu defendo que sempre que nós estivermos debatendo, esse debate sobre religiões, eles precisam ser debates plurais, que entendam a construção plural das religiões.
né? Por que é que nas religiões das culturas negras a gente tem uma ligação com a floresta, com as águas, né? Com o banho, com o batismo? É porque elas foram formadas desse jeito, porque as pessoas que constituíram tinham essa ligação. Mas será que no cristianismo a gente também não tem essa ligação? O batismo é feito nas águas também. Então, são conexões que a gente precisa fazer para que a gente entenda e possa construir respeito ao outro, possa construir dentro da sala de aula, por exemplo, que é o lugar que a gente vai estar, alteridades a partir do próprio debate sobre religiões, não é? Então, são debates que não é dizer como é que surgiu o catolicismo, como é que surgiu o judaísmo, como é que surgiu as culturas negras. Não. É entender no véu, na burca, na Bíblia, no terno, o respeito que o outro deve ter. É me enxergar no outro enquanto alguém que pratica ou não pratica a religião, porque a gente está falando da prática religiosa, mas tem que lembrar que também tem aqueles que não têm pertencimento religioso algum e que precisam ser compreendidos e respeitados da mesma forma. Muito massa, né? Mas agora nós vamos partir para um ponto mais específico, né? Vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade sertaneja, né? E para começar, a gente sabe que o Brasil, né, especificamente, o Brasil, ele é altamente miscigenado, né? E a gente sabe que a gente tem, né, influências de diversas outras culturas, e dentro do sertão não é diferente, né? A gente percebe que o povo sertanejo é um povo altamente religioso, né? Altamente, a gente vê essa característica forte. E o que a gente queria saber é mais ou menos quais as principais bases da construção da religiosidade sertaneja, né? Como que se dá, como que se deu. A gente sabe que existe a questão do sincretismo religioso, né? De uma agregação, né, de valores, de culturas, para chegar até um certo ponto, né, de assumir uma religiosidade. E é isso que a gente queria saber, mais ou menos hoje, quais as principais bases, né, para a construção dessa religiosidade, né, sertaneja, e se há particularidades dentro da região do Pajeú. Por muito tempo, né, talvez até na formação, não de vocês, mas na minha de Tiago, por exemplo, lá da... Na minha não. Na minha não, a minha é igual a deles. Do ensino fundamental e médio, quando nós estudávamos na escola esse território, a gente via muito pouco, né? E quando se falava, me parecia que era o seguinte, era tudo católico e pronto, acabou-se, né? Então, não se tinha formação alguma social, era tudo cultural. Beato. Né? Era tudo coroinha, as crianças todas coroinhas e as mulheres todas beatas. Exatamente, era todo mundo Frei Damião, com aquele véu ali na frente e acabou. Né? No entanto, a gente sabe, né, hoje, né, a partir da perspectiva que a gente tem hoje de ensino, não só no ensino de história, mas essa região pode ser explorada por todas as áreas do conhecimento, independente de exatas, humanas, saúde, seja lá o que for. Né? A gente sabe que nós temos uma formação social, cultural e religiosa extremamente diversa, desde os povos originários, né? Dos povos indígenas nessa região. Eu poderia citar aqui diversos, mas eu estava há algumas semanas lendo um relatório feito em 1956. Veja, esse relatório foi feito em 1956, foi publicado na revista do Instituto Histórico de Pernambuco, falando sobre a religião no sertão de Pernambuco. Aliás, nos sertões, porque até os anos 30, os anos 40, saiu da região da Zona da Mata e do litoral, tudo era considerado sertão. Né? Então, por isso que eles chamavam os sertões de Pernambuco. Então, passou ali Vitória de Santo Antão, tudo era sertão. Então, a gente tem uma religião bastante forte dos povos originários. Eu vou citar um exemplo, não está no sertão, mas está muito próximo do sertão, mas eu vou citar esse exemplo porque é o que eu tenho mais conhecimento, por estar fazendo uma pesquisa na atualidade sobre isso, que é do povo Chucuru, né? Então, veja, o povo Chucuru, eles têm uma religiosidade e uma prática religiosa extremamente forte, muito mesmo antes
da devoção que eles têm à Nossa Senhora das Montanhas, que começou lá no século XVII, em 1648, se não me engano, quando se achou a imagem de Nossa Senhora das Montanhas. Mas antes disso, se utilizando das palavras do próprio povo chucuru, eles têm seus encantados, né? E mesmo com a devoção católica à Nossa Senhora das Montanhas, eles não deixaram de ter seus encantados, né? Eu lembro que quando a gente entrevistou a mãe do cacique Marquinhos, Dona Alzira, né, uma das primeiras falas que ela fez foi: eu vou pedir permissão aos meus encantados para falar com vocês. Veja, é uma prática religiosa que eles têm desde o anterior ao processo de invasão colonial com os portugueses, o que a gente não deve chamar, logicamente, de pré-história do Brasil, né? Inclusive um conceito carregado de preconceitos, né? Alinhado a isso, logicamente, a gente não deve desconsiderar todo o processo, né, de nova construção cultural, de trocas culturais que houve com a chegada desses missionários. Aí sim, aí agora a gente vai falar de um outro tipo de religião, né, que quando esses indivíduos aqui chegaram, eles não encontraram um território sem nada. Eles encontraram um território com práticas culturais religiosas e foram impor a sua religião nesses espaços. Os primeiros foram, logicamente, as ordens e congregações da Igreja Católica, né? A partir dos oratorianos, franciscanos, capuchinhos, carmelitas, né? Que tiveram essas regiões aí do sertão e do sertão do Pajeú como foco, né? A partir do século XIX, essas missões católicas, elas se intensificaram, mas elas se intensificam como uma disputa com as missões protestantes, né? Então, não é à toa que muitas vezes vocês encontram em Serra Talhada, em Arco Verde, em diversos lugares do sertão, igrejas batistas, presbiterianas, né? Do mesmo modo também como igrejas católicas, porque eles fizeram esses grupos, eles fizeram parte de uma disputa territorial, né? Então, primeiro nós tivemos, logicamente, as religiões dos povos originários, depois as missões católicas e protestantes. Agora eu queria chamar a atenção a uma questão. Foi construído por muito tempo o conceito de sincretismo religioso. A gente busca desconstruir esse conceito. Porque quando a gente fala em sincretismo, a gente está pensando que uma religião ela está se sobrepondo à outra. Ou seja, as culturas negras. Quando se fala que os negros, né, eles praticaram sincretismo religioso, ou seja, a religião da cultura negra está sendo sobreposta por uma religião cristã. Ou seja, alguém sempre está sendo colocado abaixo, né? E a gente fala o seguinte, olha, nós reconhecemos que durante um período histórico o conceito de sincretismo ele foi importante para a antropologia e para a história. Hoje, a gente fala que, no lugar de sincretismo, nós trabalhamos com trocas culturais, uma vez que nós entendemos que religião é construção cultural, né? Diálogos, trocas, permanências, e aí a gente vai entender que esse processo de construção e de disputas territoriais e religiosas, eles foram também lugares de medição de forças, lugares de poderes, de sociabilidades, de informações, e não apenas de uma sobreposição em outra. Mas essa condição assim, é muito interessante da gente pensar que o sincretismo religioso ele serviu para que a gente pudesse entender alguns fenômenos e que hoje essas práticas culturais sendo vistas e se relacionando seja talvez uma proposta mais interessante para a gente entender como essas religiões elas se comunicam, né? Não, ia dizer, e sabendo que a ideia de que essas trocas sempre vão existir, essas trocas culturais em cada religião, né? Porque, assim, entendendo dessa forma, a gente consegue compreender que não há nenhuma religião superior à outra. Todas elas vão ter uma troca, vão poder herdar alguma coisa uma da outra, vamos poder dizer assim. E é interessante
perceber, veja, a gente só entende religião se a gente entender como um processo interrelacional, né? Dentro desse processo, as missões, por exemplo, a partir do que Larissa destacou, se a gente só pensar as missões, aí que a gente precisa entender como interrelacional mesmo. Imagine um missionário italiano do início do século XX, que sai lá de Assis ou de Bolzano, por exemplo, como Frei Damião, vem para Pernambuco para fazer missões no sertão de Pernambuco. Um conhecimento de língua, de práticas culturais, de ações, de todas essas questões que é de troca. Ou seja, o missionário, ele não só vai trazer os ensinamentos sobre a questão religiosa, né? Os livros da Bíblia, os dogmas, seja lá o que for. Ele também absorve muitas questões da própria cultura do lugar. E algo que eu percebo, né, e aí já partindo para a terceira pergunta, em minhas pesquisas, né, que eu pesquiso um pouco sobre a questão da medicina dentro do contexto do cangaço, né, que pega a questão da medicina do sertanejo no geral, e eu percebo muita semelhança, né, em relação às práticas de cura que acontecem, né, que tem ainda resquícios até hoje dentro do contexto do sertanejo, com muitas vezes as práticas de curas de outros tipos de cultura, como africanos, né, povos indígenas. Também vejo muita semelhança, essa relação, né, com o natural, com a natureza. E a terceira pergunta é justamente o seguinte, né? Qual o papel que a religiosidade, dentro do contexto sertanejo, né, assume nos modos de cura, né, desses povos, dos povos sertanejos? Ótimo, Larissa. É uma pesquisa bastante interessante e extremamente pertinente de se desenvolver. A gente precisa lembrar que muitos desses territórios estavam distantes dos centros urbanos, né? Então, as práticas de medicina, de cura, de nascimento, até de morte, era preciso se resolver ali com o que se tinha, né? Então, as primeiras práticas, né, que são desenvolvidas até hoje e que dão certo, inclusive, são as próprias práticas dos povos originários, né? Vários povos indígenas aí possuem as suas práticas, inclusive que são reconhecidas. Eu acho isso hoje fantástico dentro dos cursos da área de saúde, como medicina e enfermagem. Por exemplo, a minha universidade, a Universidade de Pernambuco, no curso de enfermagem dela, o de medicina também, existe um componente curricular, eu acho que o nome, não sei se eu vou estar falando o nome certo, mas é algo em torno de práticas integrativas. E aí, os docentes, eles levam, por exemplo, os discentes, eu lembro que há alguns anos, os discentes foram levados para um terreiro, para saber como se dá as práticas de cura naquele lugar. Os banhos, o peão, aquela coisa toda. Ou então, eles também foram levados às comunidades, para saber como nas comunidades a população que não tem acesso ao remédio, que não tem acesso ao médico, resolve as coisas com chá, né? Com alguma folha, alguma prática nesse sentido. Isso é muito praticado na região que você falou, a região dos sertões, vamos chamar assim, né? Inicialmente com os povos originários, mas depois também com esses próprios missionários que eu acabei de citar, né? Nós citamos agora há pouco o Frei Damião. Veja, os missionários capuchinhos, franciscanos, oratorianos, eles foram dos primeiros, né, a fundar hospitais, postos de saúde para atender uma localidade aonde não tinha-se esse acesso. Abrir cemitérios também, lembre-se que a prática da morte, o cuidado com a morte também é uma prática ligada à saúde, né? O próprio cuidado com o corpo ali que precisa ser isolado em um lugar é uma prática de saúde pública, inclusive, né? Nós temos um livro fantástico que foi escrito por um pastor presbiteriano missionário, que ele ficou muito mais no agreste de Pernambuco do que no sertão, que é chamado O Pastor e o Bisturi, que é de Butler. Ele é um pastor presbiteriano, ficou ali por Garanhuns, por aquela região ali, e ele fala sobre como ele, enquanto médico, precisou se utilizar dessas práticas de cura em uma região que não era
atendida por postos de saúde, por unidades de saúde. Então, por exemplo, o próprio lugar que concentra o nosso projeto, né? O Museu do Cangaço do Sertão, né? Veja, os bandos de cangaceiros, eles tinham suas práticas de cura, seja de uma emergência, uma pessoa desenvolvia as doenças das mais diversas, de uma gripe ou uma doença mais demorada, porque essas pessoas não poderiam ir para o posto de saúde, não tinha. Quando ele levava um tiro, né? Se resolvia ali. Uma emergência ali, né? E isso não está muito longe, viu, Larissa, da nossa prática cotidiana atualmente. Então, esses saberes, aí agora eu volto a todas as perguntas que nós fizemos. Esses saberes, eles fazem parte das questões culturais que são desenvolvidas, que não são escanteadas pelas figuras religiosas ou pela própria instituição religiosa. E o historiador das religiões, muitas vezes, ele é colocado em um lugar, né, que muitas vezes os alunos perguntam: olha, você acredita nisso? Você não acredita nisso? Porque você trabalha com religião. E aí eu sempre costumo dizer, veja, o fiel, aquele indivíduo que está envolvido com a questão, se ele diz que foi curado com a erva, né, com um toque, tomou uma água que foi colocada na lua cheia, se ele está dizendo que foi curado, quem sou eu, pesquisador, que não vivenciei nada disso para dizer que não foi? Seria desonesto da minha parte. Seria, inclusive, desconsiderar o meu objeto de estudo. Eu, como cientista, preciso considerar o meu objeto de estudo dentro desse processo. Ninguém melhor para dizer sobre as práticas de cura baseadas na religião no sertão do que o próprio sertanejo. Então, eu, como cientista, eu tenho que estar sensível a essa questão e não dizer que aquilo ali não vai curar. Um copo d'água na lua cheia, para mim, não pode ser só um copo d'água. Tem que ser algo impregnado de sentidos, significados, representações, crença, historicidade, né? E isso tem que ser constituído enquanto narrativa histórica para mim. E isso é muito legal, né, professor Carlos? Que a gente na universidade, a gente tem esse tipo de debate que integra o conhecimento popular juntamente com o conhecimento universitário, e a gente consegue andar em duas linhas paralelas, né? E a gente não pode deixar de ignorar esse conhecimento popular de forma alguma. Certo, professor, o debate está muito interessante. E aí a gente vai precisar dar continuidade para esse debate. E aí porque a gente tem alguns temas que a gente precisa abordar. E aguarda aí só um minutinho que a gente volta para a parte 2 desse debate, ok?